vida com propósito. Talvez essa seja a melhor definição de missionários, aqueles que deixam sua terra para servir em outro lugar. Minha família, nós trabalhamos na Mongólia com pessoas budistas por 5 anos. Estuvimos en Barcarena, que es una ciudad en el estado de Pará. He participado en varios viajes misioneros, pero misión es, digamos que es el viaje misionero que estoy haciendo de mi vida, es viviendo en Oriente Medio. E agora fomos ao Japão. Estamos trabalhando ali na cidade de Tóquio, capital do Japão. Há formatos, estratégias e roupagens, mas a incumbência é a mesma: levar adiante a missão de falar ao mundo todo do amor de Deus. Mil pessoas se reúnem no I Will Go, aqui na Faculdade Adventista na Bahia. São pessoas de diferentes lugares da América do Sul e do mundo que esperam, cada um a seu modo, um chamado para ser missionário. E mais que encontrar amigos com objetivos em comum, o I Will Go é uma oportunidade para ensinar o missionário a ser missionário. O treinamento é muito importante para você descobrir os valores da outra cultura, as crenças da outra cultura e como você deve se portar quando você não sabe. Comece fazendo perguntas, observando e, o mais importante, suspendendo o julgamento. Como é trabalhar tão longe assim do Brasil? É desafiador, obviamente, um lugar que não é a sua cultura, língua diferente, costumes diferentes, óbvio. Há certas barreiras para a pregação do Evangelho, barreiras de ordem cultural, muitas vezes de ordem política também, sobretudo religiosa, mas a gente vê a mão de Deus atuando, né? Até porque a missão não é nossa, a missão é de Deus, nós somos chamados para cooperar com Ele na missão que é dele, e eu entendo que Deus trabalha em nós, através de nós e apesar de nós. Então, mesmo nas nossas limitações, mesmo nas nossas fraquezas e dificuldades, a gente vê, sobretudo, o poder de Deus. Então, a contextualização é tornar o Evangelho prático e aplicável na cultura local. E aí, o Evangelho vai transformar as pessoas no ideal divino. Quando a gente fala em contextualização, existem algumas vezes um certo preconceito ou uma certa má compreensão do termo. Algumas pessoas, quando ouvem o termo contextualização, eles pensam que contextualização significa mudar, alterar, adulterar, corromper a mensagem. E contextualizar nada mais é do que traduzir a mensagem no sentido de torná-la compreensível para as pessoas. Na realidade, o Evangelho ele é traduzível em todas as culturas, porque nenhuma cultura tem a patente do Evangelho. O Evangelho ele não é refém de nenhuma cultura. O Evangelho é a mensagem divina traduzido em linguagem humana. Jesus fez isso ao vir à Terra e ao encarnar-se na cultura judaica. Nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. Cristo encarnou-se e traduziu a mensagem divina para a cultura judaica. Nós precisamos nos encarnar e traduzir a mensagem divina para os hindus, para os muçulmanos, para os budistas e para todo e qualquer povo que ainda não foi alcançado pelo Evangelho. Durante o I Will Go, quase 1.000 alunos que estudaram em alguma das 95 escolas de missão espalhadas pela América do Sul receberam seu certificado. A escola de missão é justamente o primeiro passo para preparar um missionário transcultural. Nós temos 3 objetivos com a escola de missão Send-Me. O primeiro é promover a missão mundial. Nós não costumamos falar muito nos nossos púlpitos sobre os desafios que a igreja tem para cumprir a missão em outros lugares. Nós temos a carta missionária, mas normalmente não falamos muito mais sobre isso. Então, a primeira coisa é promover. A segunda coisa é preparar os jovens com conteúdos que vão ajudá-los a servir e serem mais úteis e relevantes no campo missionário. E, por último, enviar. Então, esses jovens eles são enviados ao final da escola de missão através de várias agências de missão, inclusive o Serviço Voluntário Adventista, para servir em diferentes lugares do mundo. A escola de missões foi baseada no livro Passaporte para a Missão. Então a gente estudou esse livro. Nesse livro falava sobre as missões transculturais e nos ajudou a compreender um pouquinho como agir e a respeitar a cultura do outro quando a gente estiver em uma missão transcultural ou até mesmo a nossa missão no lugar onde vivemos, né? Respeitar o outro.
A escola de missões causa um grande impacto na nossa vida, porque a gente reconhece a importância de sair da nossa zona de conforto e ir para outros países, ajudar pessoas em países que nem existem e pessoas que nem conhecem e nunca ouviram falar de Jesus. Então a gente entende a importância da missão transcultural. Entender que todos nós temos um chamado e por mais que às vezes a gente não acredite, Deus te chamou. E por mais que seja para salvar uma única pessoa, isso vale muito a pena. Então a missão, ela representa realmente um estilo de vida e é abrir mão, fazer sacrifícios para salvar outras pessoas. Logo após a sua ressurreição e pouco antes de subir aos céus, Jesus Cristo disse aos seus discípulos: serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Você sabe onde Jesus estava quando ele disse isso para os seus discípulos? Ele estava em Jerusalém. Portanto, basicamente ele estava dizendo: olha, comece a dizer às pessoas o que Deus tem feito na sua vida aí onde você está. Comecem com as pessoas que estão próximas de vocês. Comece na sua casa, com a sua família, com seu vizinho, com seus amigos. Mas em seguida Jesus, ele também disse: em toda a Judéia e Samaria. É como se fôssemos, nesse momento, a uma cidade diferente, testemunhando para pessoas diferentes de nós. Pessoas que, de certa forma, estão perto, mas ao mesmo tempo distantes de nós. Então Cristo diz até os lugares mais distantes da terra. O que significa? A todo mundo. Claramente nós vemos aqui que Deus busca pessoas em todos os lugares, em todas as nações, línguas, povos, etnias, para que façam parte da sua família. Essa é a missão que Ele nos deixou. Só que você pode estar se perguntando: isso é impossível. Para nós, sim. Para Deus, não. Se formos fiéis ao propósito de Deus para a nossa vida, o que parece impossível deixará de ser. Repito, essa é a nossa missão. Uma missão que é possível de ser realizada. Isso não é maravilhoso? Cristo começou essa missão quando Ele aqui por esse mundo andou. Mas Ele nos escolheu para completá-la. Ele colocou nas nossas mãos o alto privilégio de terminar a missão que Ele próprio começou. E o que precisamos fazer? Nós precisamos sair da nossa zona de conforto, para que de uma forma ou outra nós possamos atingir pessoas que estão além do nosso mundo. Ouça com atenção o que o apóstolo Paulo também escreveu. Quando estou com aqueles cuja consciência facilmente os inquieta, não ajo como se eu soubesse tudo e não digo que eles são tolos. O resultado é que assim eles estão dispostos a deixar ajudá-los. Se em qualquer que seja o tipo de pessoa, eu procuro achar um terreno comum com ela, para que me permita falar-lhe de Cristo e permita a Cristo salvá-la. Portanto, como cristãos, nós somos chamados a construir pontes e não muros ao nosso redor. Nós somos chamados para alcançar outras pessoas através do nosso amor que emana de Deus. Como foi mesmo que Jesus falou aos seus discípulos? Sereis minhas testemunhas em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Em outras palavras, não fomos chamados para cumprir a nossa missão apenas com pessoas que estão próximas a nós, pessoas que são parecidas conosco. Você pode estar pensando: como é que eu posso ajudar pessoas que são diferentes de mim? Colocando-se à disposição para ser usado por Deus no cumprimento de sua missão. Uma outra iniciativa que a Igreja Adventista possui, visando ali levar avante a missão que Deus nos comissionou, é através do Centro de Voluntariado Adventista. Esse centro tem como propósito auxiliar a Igreja na proclamação do Evangelho Eterno a todo mundo através do Ministério de Voluntários Adventistas, buscando encontrar as pessoas adequadas, ali com os seus talentos, com os seus dons, com sua disponibilidade e capacitação profissional, para que elas possam atender às necessidades que existem ao redor do mundo. Entre as oportunidades em que um voluntário internacional pode servir, estão as áreas médica, administração, educação, construção civil, social e pastoral, entre muitas outras. O que é necessário para participar desse programa? Acima de tudo, o que é mais importante é uma atitude de servir as pessoas em diferentes culturas que necessitam auxílio nas mais variadas áreas. Caso você tenha interesse em servir em alguma das muitas oportunidades existentes através do Serviço de Voluntários Adventistas, entre em contato conosco através do nosso website ou através do e-mail que está aí na sua tela. E então, o que você está esperando?